Olá meninos, agora nós vamos corrigir as atividades do conteúdo de efeito estufa e camada de ozônio. Então são duas atividades apenas e bem simples. Na primeira, na letra A, ele quer saber quais são as razões para a preocupação da destruição da camada de ozônio que se localiza na estratosfera. Então, a preocupação é o aumento da incidência da radiação ultravioleta, porque a função dessa camada de ozônio é justamente filtrar esses raios ultravioletas que vêm do Sol. Então, ele filtra para diminuir a intensidade da ação dessa radiação ultravioleta no nosso planeta e nos seres vivos. Então, essa radiação ultravioleta, ela está relacionada a danos à visão, envelhecimento precoce, supressão do sistema imunológico, que é uma diminuição dele, e a presença de câncer de pele nas pessoas. Além disso, o aumento da radiação ultravioleta pode causar problemas metabólicos nos animais e nas plantas. B. Então, na B, ele pede para você explicar aí com as suas palavras, né? Bem simples, quais são os principais fatores para a destruição da camada de ozônio, indicando as fontes de onde esses materiais provêm. Então, a principal forma de destruição da camada de ozônio é a emissão de gases contendo cloro e bromo. Como principal exemplo, a gente tem os CFCs, que são clorofluorcarbonetos. Qual que é a fonte de emissão deles? Então, eles eram muito utilizados em sistemas de refrigeração, geladeiras, por exemplo, aerossóis, produção de plásticos, de espumas. Então, o CFC era muito utilizado porque ele é um gás que não é tóxico, ele não tem um cheiro ruim, ele não causa alergias na pele, ele não causa queimaduras. Então, ele foi sendo usado em grande escala, em larga escala, até o momento que percebeu-se que o cloro desse CFC conseguia destruir milhares de moléculas de ozônio, causando buracos na camada de ozônio. Aí na C, vocês tinham que fazer uma pesquisa sobre iniciativas, medidas adotadas pelos países para tentar diminuir o impacto das atividades humanas sobre a camada de ozônio e, se possível, falar sobre alguma iniciativa exclusiva do Brasil. Então, eu coloquei alguns aqui para vocês, famosos, né? O Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, que nesse documento alguns países se comprometem a diminuir a emissão de gases poluentes, entre eles os gases que causam buracos na camada de ozônio. Essa diminuição deveria ser de 5,2%, e o Brasil participa desse protocolo, então ele é um dos países envolvidos que assinou e adota medidas para essa diminuição. O Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1989, que prevê a diminuição de até 50% da emissão e do uso de CFCs e nas mais variadas vertentes da indústria. E o Brasil também está incluído nesse protocolo. E mais especificamente no Brasil, temos desde 1994 o Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. É uma iniciativa que tem uma verba para treinamentos, para pesquisa de alternativas ao uso do CFC, ações de conscientização, dentre outros. E aí, na segunda questão, esse gráfico aí para vocês, que retrata concentrações de gás carbônico atmosférico ao longo dos anos. Então, 1960, 2010. Essa linha aqui é a concentração de carbono. Na A, ele quer saber, de acordo com esse gráfico, qual a tendência da concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, a tendência é o aumento exponencial. Então, vocês viram aí no gráfico que essa linha, ela tem um aumento aí desregulado, desproporcional, sempre, né, em grandes concentrações. Então, a tendência é aumento exponencial de concentração de gás carbônico na atmosfera. E na B, quais são os efeitos ambientais dessa concentração de gás carbônico na atmosfera, já que ele é um gás de efeito estufa. Então, o aumento de gás carbônico na atmosfera aumenta o efeito estufa. Então, vocês viram na aula que o efeito estufa garante a temperatura média do planeta, para que a gente não sofra variações extremas e nem tenha uma temperatura muito fria, que possibilita a vida. Então, o aumento do gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, aumenta muito o efeito estufa, então a gente tem um aquecimento do planeta, temperaturas muito altas, o que leva a uma situação conhecida como aquecimento global
que gera mudanças climáticas, que são eventos do clima piorados por essas alterações climáticas. Então, temos chuvas mais frequentes, mais torrenciais, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de regiões litorâneas, perda da biodiversidade, aumento de eventos catastróficos, tipo ciclone, furacão, dentre outros. Então, por hoje é só.